Educação sexual pare na infância, onde é apresentado vários princípios de entendimento de como a gente deve, né, se constituir como professor e pensar essa educação sexual. E o capítulo 5, que é a educação sexual, possibilidades didáticas ao começo na educação infantil, que são os capítulos que eu vou comentar com vocês aqui. Quero chamar atenção, então, primeiro conceito para a gente pensar, que é o conceito de crianças sexualmente saudáveis. Vejam, esse livro, que foi publicado em Portugal, é de uma autora que trabalha com a área de educação sexual para famílias, Deborah Hafner, e ela é cristã, ela é uma reverenda de denominação protestante, e ela escreveu vários livros, dialoga principalmente com a família. E ela apresentou uma proposta de educação infantil que é muito próxima da que eu apresento como educadora e como professora de formação de professores. Existe uma mesma afinidade. Isso mostra como, quando as pessoas pensam no bem-estar da criança, elas acabam até se aproximando muito das suas propostas pedagógicas. E o que é para Deborah Hafner uma criança sexualmente saudável? São aquelas que se sentem bem com seus corpos. Portanto, a corporeidade, o conhecimento da diferença de meninos e meninas é fundamental dentro dessas práticas docentes. Essa questão, ela vai ser fundamental para a gente perceber como a corporeidade é uma expressão tanto do crescimento da criança, como também até dos códigos culturais da sociedade que a gente vive. Não esqueçam que a gente vive numa sociedade que tem vários modelos, né, de beleza e modelos de estética. E esses modelos, muitas vezes, eles criam padrões inalcançáveis para muitas pessoas. E isso já faz com que muitas crianças, em relação à questão do corpo, sintam-se excluídas ou sintam-se, de certa forma, vítimas de algum tipo de bullying, algum tipo de exigência na qual elas não alcançam. Que essa ideia de que se sentem bem com seus corpos tem a ver também com as questões étnico-raciais. A identidade corporal, ela é um aspecto importante. Respeitam os membros da família, outras crianças e outros adultos. O valor do respeito é algo que se aprende desde bebê, né? Respeitar os membros da família, família como princípio de afeto, de aconchego, de acolhimento, de proteção. Nessa proposta, a partir da Deborah Hafner, trabalhar respeito, membros da família, outras crianças e outros adultos, é um valor de civilidade, é um valor de convivência, é um valor de socialização. A gente fala tanto que a escola é um local de socialização e as pessoas às vezes acham que a socialização é só conhecer os outros, aprender a conversar com os amiguinhos, aprender a respeitar os amiguinhos. Não, tem a ver também com aprender a respeitar as diferenças. E aprender a respeitar as diferenças vai repercutir também nas diferenças sexuais, nas diferenças de gênero. Porque quando a gente aprende a respeitar, a gente não respeita só algumas coisas. Quando a gente diz que não, vamos combater o machismo, o racismo, o sexismo, a homofobia, vamos usar a mesma lógica. Por que existe o preconceito? Que as pessoas acham que umas identidades são melhores do que as outras. Se tu entende essa lógica e percebe que tudo é uma questão de relação de poder, tu consegue começar a ressignificar todos os teus preconceitos. Pode ser que uns a gente tenha mais dificuldade, mas quando tu te apropria de um valor, a gente espera que ele consiga valer para vários aspectos, não só para aquele que a gente está falando. Entendem o conceito de privacidade minha e é do outro? Conceitos que são complexos, mas que podem ser, sim, trabalhados na educação infantil. Na educação infantil, primeiro as crianças vão ter curiosidade em conhecer a diferença dos corpos que nos tornam meninos e meninas. É uma curiosidade natural que vai acontecer e que todo mundo que estuda a infância sabe que isso vai acontecer e, portanto, a gente não precisa esperar que as crianças tirem a roupa umas das outras ou a sua própria roupa para a gente ensinar ou falar sobre as partes do corpo com as crianças. No livro, capítulo 5, conhecer as diferenças individuais e a diferença começa no corpo é uma das atividades que a gente pode fazer com as crianças durante esse processo. Mas essa atividade, ela não é só para te conhecer que existe meninos têm pênis e bolsa escrotal, enquanto que as meninas têm a vulva, né? É vulva, não é vagina. Não é só para conhecer a anatomia do corpo, a anatomia do sexo, a morfologia que distingue meninos e meninas. É também para aprender que vivemos numa sociedade na qual partes íntimas, elas são de privacidade. A gente cuida do corpo, existem pessoas adultas que cuidam do corpo, existem pessoas que nos tocam, existem toques diferentes. Existem, inclusive, uma sociedade na qual a gente tem que ter alguns cuidados, porque não são todas as pessoas que podem tocar no corpo
da criança. Essa conversa, inclusive, de respeito ao próprio corpo, de que tem momento onde tu toca no corpo quando tá tomando banho, quando tá trocando de roupa, que existem pessoas que a gente deve confiar, que são adultos que cuidam da gente, pais, mães, outros adultos, professores e professoras. Essa conversa toda vai fazendo com que a criança entenda essa noção da privacidade dela, da privacidade do outro, do amiguinho também, e vai entender também temas mais importantes hoje em dia de preocupação para quem trabalha com criança, que é o abuso sexual infantil. O abuso sexual infantil passa pela primeira autonomia da criança e entender essas questões para que ela seja capaz de, inclusive, decifrar quando um toque, uma intencionalidade de adulto é outra a não ser aquela do cuidado e da proteção e do carinho. E também para que as crianças entendam, principalmente na relação de gênero entre meninos e meninas, que esse respeito está relacionado também com a privacidade, porque tem um limite essa curiosidade infantil e as brincadeiras que os meninos fazem com as meninas e vice-versa. Porque aprender a respeitar o amiguinho e o corpo do amiguinho é fundamental na educação infantil para que essas crianças cresçam se tornando adultos que respeitem os outros, que adultos que não passem o limite do outro. Hoje em dia, feminicídio, violência contra a mulher, relacionamentos abusivos no namoro, relacionamentos estabelecidos entre pessoas adultas, jovens ou adultos, muitos se dão porque eles não respeitam essas questões. E por isso que essas questões são fundamentais quando tu trabalha com a criança na educação infantil. Quando tu tá lá falando com um bonequinho, mostrando um desenho, falando que menino tem pênis, menina tem vulva, ou até mesmo nos anos iniciais do ensino fundamental, é hora da professora chamar atenção, dizer que meninos e meninas têm que se respeitar, que o menino não pode fazer uma coisa que a menina não queira. O beijo é uma expressão da sexualidade que muitas vezes acontece de forma forçada entre os meninos e as meninas. Esse forçar algo que a menina não quer tem a ver com a educação de gênero e tem a ver com essas instâncias, esses momentos nas quais algum adulto vai dizer que isso não é um comportamento que se espera de um menino. Porque o menino vai ter muitos estímulos para fazer isso. Talvez esse menino seja até educado e criado por mãe e pai, incentive ele a ter comportamentos assim, tá? Então, vejam a importância dos vários aprendizados no âmbito da escola, né? Tomam decisões adequadas à sua idade. Então, para que uma jovem adolescente ou um jovem rapaz, para que uma jovem adolescente não decida por práticas sexuais inseguras, que venha a engravidar na adolescência, ou para que um jovem adolescente não resolva abandonar o seu filho, caso ele engravide, são decisões esperadas para a adolescência, mas que precisam ser valores trabalhados desde a infância. A pergunta que se faz é: como que a educação infantil, como que a educação de crianças, de meninos e meninas de 0 a 5 anos pode contribuir para que a gente não tenha adolescentes irresponsáveis na sua educação sexual? Vejam que a proposta do livro é mostrar que existem coisas a serem ensinadas na educação infantil nos anos iniciais, anos finais e ensino médio. Se a gente está lidando com jovens que só vão falar alguma coisa, que nem prevê a Base Nacional Curricular Comum, que é alguma coisa que se fale no 8º ano, só vão conversar lá, é muito difícil que esses valores ou esse tipo de comportamento sejam assimilados por esses jovens. Pequenos conceitos como respeito, como privacidade, como igualdade de gênero, decisões já são assimiladas desde a educação infantil. Quando a Deborah Raff me coloca isso, ela não está dizendo que as decisões vão acontecer na infância, mas certamente é produto de um trabalho feito com a infância. Tomar decisões adequadas tem a ver com vários fatores, tem a ver com maternidade, tem a ver com violência, tem a ver com exposição, né? Se filmar em situações íntimas e botar nas redes sociais. Porque não existe processo de educação sexual, gente, que não seja disciplinador. As pessoas acham que quando a gente fala em educação sexual, a gente vai liberar geral. Muito pelo contrário. Qualquer processo de educação que se faça na escola, educação ambiental, educação para o trânsito, educação para o não consumo de drogas, educação para uma cidadania, direito ao voto, não sei o quê, educação sexual, tu sempre vai lidar com normas, no sentido de chamar a atenção das pessoas, alertar as crianças, os jovens. Então é impossível que, se tu discutindo educação sexual, simplesmente vai virar cada um faz o que quer. Necessariamente, quando tu discute um tema
e tu chama atenção para o problema desse tema e a repercussão que ele tem, as pessoas tendem a estar mais informadas e, consequentemente, começar a se cuidar mais. Então, essa coisa das pessoas dizerem que não vamos fazer educação sexual, que vamos estar estimulando os jovens, primeiro, é um preconceito à educação sexual, e o segundo é desconhecimento, né? Desconhecimento sobre a temática. Ficam à vontade para fazer perguntas, sim. Se nós somos uma escola que conversa com as crianças sobre isso, se eu sou uma professora que não digo para a criança ficar quieta e simplesmente parar de perguntar o assunto, ela vai se tornar muito mais tranquila e segura para, inclusive, contar o que está acontecendo com ela. Para que as crianças se sintam à vontade para fazer pergunta e, portanto, elas se sintam bem, elas não se sintam envergonhadas, nem com remorso, nem com algum tipo de culpa, elas precisam encontrar o retorno, uma reciprocidade do adulto que trabalha com ela. Eles precisam se sentir seguras que eles vão ter resposta, que os adultos se preocupam com as crianças, que tem gente que vai responder, mesmo que não saiba na hora, que vai procurar, de que existe um apoio da instituição escola para que essa temática seja trabalhada. Existe, assim, um suporte institucional, isso está no currículo. Quando tu está inserido num contexto onde existe uma cultura que fala sobre isso, tem muito mais naturalidade para falar e para perguntar. Esse ficar à vontade para fazer pergunta tem uma relação direta com os adultos e com a instituição. E se sente preparadas para a puberdade. São algumas questões que a gente já precisa conversar com as crianças quando elas estão com 8, 9 anos, antes de entrar na puberdade, que na média as crianças entrem na puberdade com 12 anos de idade, embora a gente saiba que tem crianças que entram antes, é o que a gente vai chamar de puberdade precoce, que são informações que precisam para as crianças não passar por um momento de tanta angústia. Então, vocês estão vendo que essa definição de crianças sexualmente saudáveis passa muito por alguns conceitos, passa muito por alguns aspectos a serem trabalhados na escola e passa muito também pelo currículo e pela postura de nós, professoras e professores.